Kiera Cass tem sempre o poder de nos convencer com as suas histórias. Será que me convenceu com The Siren? Olá pessoal, tudo bem? Então, hoje, como vocês esperam ver, eu vou-vos falar do livro The Siren, o último livro lançado pela Kiera Cass. Ela já tinha escrito esta história, já a tinha até, acho que, publicada, não sei muito bem se é assim, mas ela nunca ficou muito contente com a edição da primeira vez do livro The Siren e decidiu desta vez, depois de toda a aclamação que existiu à volta da série The Selection, eu não sei se também um bocadinho impulsionado pela editora que agora a está a editar, mas ela voltou a mexer na história do The Siren, retocou algumas coisas e voltou a publicar a história The Siren. Eu, como sou muito fã da Kiera Cass, não pelas suas maravilhosas histórias, mas pela forma como ela tem de nos impulsionar a ler e de nos arrebatar com as suas histórias e nós ficarmos ali e mesmo aficionados com a história, mesmo que a história não seja nada de extraordinário, e nunca são. A verdade é essa, de Selection, se nós formos exprimir aquela história, nada passa mais do que um romance, porque a ideia toda de criar a distopia à volta da série de Selection acabou por ficar um bocadinho aquém daquilo que eu esperava, e The Siren acabou por ser mais ou menos isso, mas vamos lá primeiro à história e depois eu conto-vos tudo aquilo que eu achei. The Siren conta-nos a história da Colleen. A Colleen era uma rapariga que pertencia a uma família da classe média alta e no momento em que o livro começa, eles estão a fazer uma viagem de navio e a família dela, ela vai no navio, na parte melhor dos alojamentos das pessoas, e numa noite em que eles supostamente estavam a preparar para ir para uma das festas do navio, acontece que eles começam a ouvir as vozes de umas sereias, o que nós ao início não percebemos que são sereias, mas eles começam a ouvir uma música muito encantadora que os compele a irem atrás dessa música e eles acabam por naufragar, o navio acaba por naufragar e a Colleen, no desespero daquela situação, acaba por pedir pela sua vida, por sobreviver, e as sereias e o mar acabam por resgatá-la e ao resgatá-la ela tem que cumprir um contrato que seria, ela tem que servir o mar durante 100 anos e durante 100 anos o servir o mar seria ela, quando o mar necessita, cantar e matar algumas pessoas, porque este livro tem uma mitologia por trás, que é a mitologia das sereias e a mitologia do mar, e o mar neste livro ele necessita de se alimentar através de vidas humanas e as sereias são o mote para que isso aconteça. Elas cantam, encantam as pessoas e o navio acaba por naufragar, o navio ou por exemplo acontece um tsunami ou whatever, acabam por encantar aquelas pessoas e elas acabam por morrer. Para que as pessoas no mundo sobrevivam, elas têm que matar algumas para o mar se ir saciando. A Colleen já está a servir o mar há 80 anos e é quando ela, e elas acabam por, elas são pessoas normais, elas são humanas, elas conseguem ter vida humana e a única coisa que elas não podem fazer nunca é falar para os humanos, porque a fala delas tem o mesmo efeito quando elas cantam, que é compelir as pessoas a irem para o mar, a aproximarem-se do mar. E ela, passado 80 anos de estar a cumprir o seu serviço ao mar, ela começa a questionar algumas coisas, o porquê de ela não poder ter uma vida como os outros, e o grande sonho dela, o grande propósito da vida dela era casar, ser feliz no amor, e é quando ela conhece o outro rapazinho da história, também tem esse nome bastante complicado, que eu não me lembro, o Akinli. Ela conhece o Akinli numa universidade de uma das cidades onde elas estão a viver, e eles acabam por se apaixonar, mesmo ela não falando, eles acabam por se apaixonar, por ter ali um insta-love no livro, e ela começa a duvidar ainda mais de tudo aquilo que ela faz, do que é que ela não faz, o facto de ela ainda ter algum tempo para cumprir e o facto de ela, na cabeça dela, ela nunca ir conseguir ter aquele amor e ter que o ver a seguir a vida dela, a seguir a vida dele enquanto ela seguia a sua, uma vida um bocadinho ingrata. Ao início eu confesso que não estava assim a adorar de todo o livro, o início para mim foi um bocadinho complicado de avançar e por isso eu também ter demorado tanto tempo a lê-lo. Mas é à medida que a história se começa a desenrolar mais e que a própria Colleen começa a ter cada vez mais dúvidas e começa a colocar mais questões também sobre aquilo que elas fazem, o livro para mim começou a melhorar e eu comecei a entusiasmar mais com a história. Acho que é um efeito que a Kiera Cass tem nos seus leitores, que é o facto de
ir pouco a pouco mostrando a história, mas depois arrebatar completamente o leitor. E o que é certo é que para mim este livro funcionou quase como uma seleção. Não foi perfeito, a história em si não é perfeita, mas eu fiquei entusiasmada a lê-lo e quis lê-lo até ao fim, apesar de não ter adorado de todo também o romance e etc, etc. O que eu mais gostei nesta história foi, sem sombra de dúvidas, a mitologia. Temos que olhar para este livro como um livro de fantasia. Neste livro é-nos apresentada a mitologia das sereias, não as sereias com a cauda, nem com aquelas sereias, pronto, temos uma mitologia diferente, elas conseguem sim entrar no mar, sair do mar, viver no mundo atual, ter vários relacionamentos. A única coisa que elas não podem fazer é falar, porque a fala delas é mortal. E outra das coisas que eu gostei nesta mitologia foi o facto de a Kiara ter introduzido o mar como um elo muito fundamental neste livro. O mar é quem manda nelas, o mar é a patroa delas, mas ao mesmo tempo o mar tem sentimentos, o mar tem uma ligação mais maternal para com elas e é também um elo de ligação muito importante entre todas e é também aquele elemento que as faz ter raiva do trabalho que elas fazem, mas ao mesmo tempo ter amor por aquilo que elas fazem também. E portanto o mar é ali o ponto que nos faz também sentir raiva, mas ao mesmo tempo também nos intriga por aquilo que ele é, e foi talvez das primeiras vezes em que eu ouvi um elemento da natureza a ser incluído numa história de uma forma bastante interessante, e eu acho que era uma das coisas a ser mais exploradas. Outra coisa que eu gostei nesta mitologia foi o facto de elas trabalharem como irmãs, poderem viajar para todo lado e o facto de elas se relacionarem de uma forma também muito interessante, não havendo aquela rivalidade entre quem era a melhor ou quem era a pior, mas sim entendendo-se mutuamente aquilo que estavam ali a fazer. O que eu menos gostei, ou melhor, não foi o que eu menos gostei, porque eu acabei por gostar, mas ao mesmo tempo não adorar de todo, foi com certeza o romance. Primeiro porque existiu o Insta-Love, aquilo foi uma coisa muito rápida, apesar de o amor não acontecer logo todo ali, ele ainda demora a acontecer e acaba por existir ali alguns interregnos, mas no início existiu ali algum insta-love, e o que eu achei um bocadinho estranho, porque como ela não falava, como era ele que tinha que a instigar a trazer coisas cá para fora, achei que se calhar deveria ter sido um bocadinho mais explorado o início do romance. E o que eu também não gostei foi com certeza o final do livro, achei que foi muito rápido, um desenrolar muito rápido, e eu acho que a Kiara chegou a um ponto em que não sabia muito bem como é que haveria de colocar o final, e eu acho que ficou ali um bocadinho uma coisa um bocado interessante, ao mesmo tempo que poderia ter sido muito melhor explorada, mas acabou por não ser tão bem explorada e eu acabei por não gostar muito do final. No fim, eu dei a este livro 3 estrelas, tive que dar as 3 porque para mim faltaram muitos pontos positivos para lhe dar mais as 2, e para mim as 3 estrelas significam que eu gostei de ler o livro, li-o muito rápido, a Kiara Cass envolveu-me na história, mas existiram muitos pontos que eu teria feito melhor. Acho que a Kiara Cass também tem que começar a olhar para as histórias e começar a colocar mais pontos interessantes para também agarrarem os leitores, e eu acho que ela ainda não conseguiu de todo chegar a esse ponto, e portanto, apesar de eu ter gostado, uma das coisas que eu ainda gostei mais neste livro foi o facto de ele ser um livro único, ele tem início, meio e fim, acabou. E também o que é muito interessante para quem escreveu a seleção e escreveu muito mais que os 3 livros iniciais, eu acho que esta história ganha por isso, por ser um livro único. E eu acho que ganha também pela mitologia diferente que nos traz das sereias, e traz-nos ali alguns pontos diferentes das mitologias de sereias que nós estamos habituados a ver. É bastante interessante e por isso eu recomendo. Não posso dizer que tenha adorado, e posso dizer também que esperava um bocadinho mais da Kiara, porque ela, após ter escrito tantos livros para a seleção, acho que, e ao pegar para desenvolver mais esta história, poderia ter feito um bocadinho melhor, mas é um ótimo livro. Eu acho que todos os livros da Kiara Cass servem um grande propósito, que é o entreter. Ela sabe entreter um leitor, sabe escrever para entreter, ela não quer chegar a que os livros dela sejam clássicos, ela não tem esse propósito, ou pelo menos é isso que eu acho através da escrita dela. Eu acho que ela tem sim o propósito de estimular leitores que não sejam tão... Como é que eu ia dizer? Há leitores que já são mais predispostos para ler clássicos e para ler livros super ecléticos, mas ela não, ela escreve para todos os tipos de leitores, principalmente para aqueles que querem ler coisas que os entretenham e que olhem para a leitura como um hobby apenas de entretenimento, e eu acho que para isso ela serve super bem o seu propósito, e eu acho que ela é uma ótima escritora disso, e eu recomendo este livro para quem gosta de Kiara Cass, mas também para quem gosta de estas mitologias assim diferentes. Eu gostava que ela tivesse explorado alguns pontos melhor, porque acho que tinha ficado um livro espetacular mesmo,
mas é um livro que eu gostei, que não adorei todo, mas gostei muito e que recomendo. Para mim, Kiera Cass é daquelas autoras que eu gosto de pegar quando estou assim entre leituras mais pesadas, porque eu sei que vou gostar muito da leitura, vou fluir muito na leitura, vou-me agarrar à história, mesmo que a história não seja assim nada de extraordinária, e portanto é um livro que eu recomendo muito, apesar de não o ter adorado. E é isso, espero que tenham gostado de saber tudo aquilo que eu achei do novo livro da Kiera Cass. E digam-me também nos comentários quem já leu o que é que achou, se gostou, se não gostou. Eu também já ouvi coisas muito dispares sobre este livro, acho que como todos da Kiera Cass, há quem adore, há quem não goste. E portanto, digam-me nos comentários o que é que vocês, se já leram, o que é que acharam, se vocês estão com curiosidade para ler este livro. E é isso, espero que tenham gostado. Um grande beijinho, até ao próximo vídeo. Tchau!